do esporte, bem-vindos para mais uma edição do programa Estação Esporte, aqui direto dos estúdios da TV Nova no bairro Boa Vista. Nesta quinta-feira, 9 de maio, semana épica no futebol, Champions League alucinante, Libertadores aí, Flamengo avança no sufoco, a próxima fase da Liberta, Grêmio consegue avançar, Palmeiras termina com a melhor campanha e o Cruzeiro perde a invencibilidade na Liberta. Para comentar tudo isso aqui conosco hoje, está aqui o Pedro Lara e o Cleiton. Bem-vindos. Bom dia, um abraço aí a todos. Muita satisfação em estar aqui com vocês novamente. Vamos aí, vamos comentar sobre essa semana doida do futebol, né? Champions. Que semana, né? Não, uma semana muito bacana mesmo para quem gosta de futebol. Foi uma semana assim cheia de reviravoltas, então isso é bacana pro futebol. Vamos começar falando da Champions League, né? Porque nós tivemos dois grandes jogos aí na volta das semifinais da competição. E no de ontem, o Tottenham consegue superar o Ajax em casa, vencendo por 3-2 e com 3 gols do brasileiro, Lucas. Realmente ontem foi um jogo fantástico. Quem viu, acompanhou, pôde se emocionar com a adrenalina que foi o jogo do início. O Tottenham perdeu o jogo de ida em casa, né, de 1-0 e já saiu atrás no placar com 2-0, que teria que fazer 3 gols. Difícil, tendo em vista que o jogo estava muito dinâmico lá e cá. A equipe do Ajax, mesmo com os 2 gols, ainda não perdia a essência de atacar, o que foi nas fases anteriores. Teve chances de fazer terceiro, quarto também. Um jogo aberto para os dois lados, os goleiros trabalhando bem também. Mas infelizmente no segundo tempo ali foi saindo um gol do Tottenham, outro gol do Tottenham, e naquele lance cabuloso aos 50 minutos, no último instante de jogo, o Lucas Moura fazendo um hat-trick num lance lá em que ocasionou o gol da classificação do Tottenham lá na Holanda. Um jogo fantástico que qualquer uma das equipes que avançasse seria merecido, até pela superação, né, das duas equipes diante dos favoritos da Champions. O Tottenham não fez nenhuma contratação depois dessa janela, o Ajax com um time muito barato, uma equipe que investiu pouco e que trouxe resultados, então era merecido ali qualquer uma das equipes chegasse à final, e eu particularmente torci muito para o Ajax, fiquei triste com aquele gol no finalzinho, né? Futebol assim, fantástico, foi um dos melhores jogos da semana de se ver. Cleiton, e um final improvável, né? É o que eu até comentei na semana passada, com relação a esse jogo do Tottenham com o Ajax, a gente fala muito do futebol brasileiro em decadência, mas eu senti que o Ajax meio que sentiu a falta do David Neres. Então a gente fala dos jogadores brasileiros, o Lucas Moura fazendo 3 gols, fazendo um hat-trick. Então assim, a gente chega a pensar que numa fase decisiva de um campeonato tão importante como é a Champions, a gente vê os brasileiros se destacando. Então isso também deixa, né, dá uma pontinha de esperança pra gente ver que o futebol brasileiro ainda tem saída. Com relação à final improvável, eu comentei a semana passada e assim, eu acho na minha concepção que o Ajax faria mais frente ao Liverpool na final da Champions. Como é um jogo só, né, é só um jogo em Madrid, então as coisas já ficam mais equiparadas, né? Então isso também que a dinâmica da UEFA Champions, ela deixa em aberto. Porque a semana passada eu falei aqui, e eu ainda continuo com esse pensamento, que a final antecipada da UEFA era o Barcelona e Liverpool. Então eu acredito que o Liverpool tem o favoritismo do jogo, mas é que nem eu falei, por ser um jogo só, num campo neutro, né? Tem aquele negócio da torcida sempre torcer pro time mais fraco, então eu acredito que lá em Madrid, embora a torcida do Liverpool deve ir todinha, eu acho que o Tottenham vai realmente dificultar as coisas, mas eu acho que deve ficar com o Liverpool mesmo. E um detalhe aqui, só um parênteses aí antes de vocês seguirem nos comentários, o Lucas Moura, que fez o hat-trick, né, os 3 gols ontem pelo Tottenham, esteve em Monte Carmelo, época em que aconteceu aqui a Copa BH de Futebol Júnior. Então ele jogou aqui no campo do Operário pelo São Paulo. Quando foi? Ele jogou 99? Não, jogou 2000? 2000 e pouquinho. 2000 e pouco. 4. Por aí é verdade, 2004. Jogou sim. ele, jogou o Casemiro, jogou o Danilinho, que tá
Carlos no Real Corinthians? Madrid. Não, o Danilinho que jogou no Santos. Ah, sim, que sim, me lembrei. ele tava no América Mineiro, lateral do América. Lembrei. Então jogaram que Hoje o Daniel tá no Ponte Preta, se não me engano. o Danilinho jogou. Então assim, foi uma Copa bacana, né? Para Monte Carmelo, né? Movimentou bastante. E a gente vê que realmente o tanto que a base, né, é importante, o tanto que da base realmente é que eu acho que tá o futuro do futebol brasileiro. Essa final aí da Champions aí, por ser um clássico local, eu acho que por se conhecerem bastante, como você disse, eu acho que o Liverpool tem muita vantagem nesse jogo. Pode ser jogo, por ser jogo único mesmo, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Liverpool vence esse título aí, ao meu ver. Isso é um clássico. E merecido, né? Claro, E merecido já o segundo ano seguido que o Liverpool vem jogando sim. bola mesmo. Como você né? disse, se fosse o Ajax, eu também acho que faria mais frente. Eu acho que o Ajax faria mais frente justamente por não ser do mesmo país ali. E não estarem acostumados com o estilo um do outro. Voltando aqui à Copa BH, vamos dar os créditos, né? Foi realizado em Monte Carmelo graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e do deputado estadual Luiz Humberto, que na época trouxeram a Copa BH a ser uma fase dela, né? Ser disputada aqui em Monte Carmelo, aqui no campo do Operário. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência a gente fala de Libertadores, vamos falar também do técnico Vanderlei Luxemburgo. Foi apresentado no Vasco, mas só assume a equipe semana que vem. Sabe por quê? Tem que inaugurar uma loja de cachaça, que é um outro negócio dele, lá em Alagoas. É mole? Fique por aí que já voltamos. De volta com você aqui na companhia do Pedro Lara e do Cleiton. Vamos abrir esse bloco falando aí do Vanderlei Luxemburgo, né, que foi anunciado e já imediatamente apresentado ao lado do presidente Campilo ao Clube Regatas Vasco da Gama. O que vocês acham do Vasco, né, essa nova contratação, né, ser comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo? Eu acho bacana a ideia. Eu ainda sou daqueles torcedores que gostam do Vanderlei Luxemburgo, que gostam da forma dele trabalhar, a forma que ele extrai de cada jogador o melhor para o time. Eu sempre torci pela volta do Vanderlei Luxemburgo pro futebol, porque eu não acredito nessa história de técnico ultrapassado. Eu acredito em técnicos que têm a sua forma, a sua estratégia de jogar. E a gente viu no decorrer dos tempos que os técnicos da geração do Luxemburgo que vingaram foram sempre os técnicos mais retranqueiros. Mano Menezes, o Filipão, que tem histórico mais de retranca. E o Luxemburgo não, eu acho que sempre... O Luxemburgo lá atrás, ele já vinha com um propósito de colocar o time para jogar mesmo. Eu só acho uma pena, assim, não desmerecendo o time do Vasco. Porque eu acredito que o grande trabalho do Luxemburgo vai ser não deixar o Vasco cair. Até pelo resultado que o Vasco vem apresentando. Eu queria ver o Luxemburgo com uma equipe mesmo que possa disputar títulos, né, com um grande elenco. Eu ouvi comentários que vem alguns jogadores. E eu acho também que o Luxemburgo, igual você comentou anteriormente, ele tem outros negócios. Ele não ia pegar uma barca igual a do Vasco sem fazer algumas exigências. Já citaram no Otero, que era do Atlético para vir pro Vasco, estão falando muito forte em vir Otero, e deve vir alguns outros jogadores. Mas uma coisa eu tenho certeza, é um cara que entende muito de futebol, entende muito de vestiário, e eu acho que o Vasco precisa disso, porque o Vasco tem muito problema fora. Se ele não tiver um gestor que dentro ali fala assim, ó, vamos esquecer os problemas fora e vamos focar aqui, o Vasco esse ano não vinga. O Vasco, além do elenco, né, Pedro, tem muito problema extra-campo, Sim, né? influencia Política muito, né? Muito complicada no clube. Influencia muito realmente dentro de campo, jogadores, salários atrasados, aquela bagunça interna, isso aí é visível, como o Cleiton disse aqui, se não tiver um gestor para colocar a ordem, deixar os jogadores tranquilos, trabalharem, né, sem se preocuparem com como anda o funcionamento extra-campo, a equipe não vai dar frutos dentro de campo, e isso pode ocasionar uma sequência de jogos ruins no decorrer do Campeonato Brasileiro, e a briga pelo rebaixamento ser inevitável. Gosto também do Luxemburgo, eu sou do mesmo pensamento aqui do meu amigo, que é um técnico aí de raiz, que tem potencial. Isso é tudo relativo realmente, esse negócio de técnico ultrapassado e tal. Cada técnico tem seu estilo que implementa dentro de campo, se vai dar certo ou não é outra coisa.
Mas o Luxemburgo aí agora, né? Até a gente comentou em off que foi mal o Vasco ter anunciado agora e o Luxemburgo não poder assim, assumir a equipe por conta da... Até anunciar não seria o problema. Apresentá-lo, né? Apresentá-lo. Eu acho que o Vasco, mas já aí numa que tá, coletiva. mas aí que tá. A gente fala de um monte de problemas externos do Vasco, mas a gente vê também muito amadorismo nas diretorias, porque isso era uma coisa que eles podiam ter deixado tratar de forma interna. Claro. A partir da hora que conversou com o Luxemburgo, eles já sabiam que o Luxemburgo tinha esse compromisso. E outra, o Luxemburgo até 2 semanas atrás, ele não tinha perspectiva nenhuma de ir pro Vasco. Aí de repente aparece a proposta e fala, ó, eu aceito, mas essa semana agora eu tenho compromisso, eu tenho uma agenda de compromisso que eu não posso falar, tudo bem? Tudo bem. Isso não podia ser externado. Então assim... Apequenou demais dá a a entender isso, né? Um comparativo. Já que o Vasco, uma situação que está ainda tem um compromisso com o Santos, né? Com o Santos. Na próxima rodada. Já na próxima Seria semana, bem interessante, né? São Paulo e Luxemburgo ali. Sim. Luxemburgo ali assumir quarta-feira e já conseguir alguma coisa, né? Mexer no time, mexer com os jogadores. E outra coisa também, vai depender muito do Luxemburgo que vem. Porque eu acho que o Luxemburgo, treinador, ele foi excepcional. Quando ele começou a querer ser gestor, a querer empresariar jogadores e tomar conta do time, aí começou o declínio da carreira dele. Então assim, o Luxemburgo, dentro de campo, treinador, dentro de vestiário, eu acho ele excepcional. Aí vai depender de qual Luxemburgo que tá vindo pro Verdade. Tá certo aí. Já que a gente está falando de técnicos, para encerrar esse assunto, eu achei interessante até ouvir a entrevista ontem do Abel, depois da classificação, né? O Abel que já entrou pressionado, né? Parece que o cargo dependeria dele avançar. E na coletiva ele falando dessa pressão, quando foi perguntado, e ele citou até a Liga dos Campeões. Né, falando dos jogos épicos, e que nós temos aí o técnico do Tottenham, o argentino Maurício Pochettino, que está há 5 anos no cargo e não ganhou nada. Do outro lado, o alemão Klopp está há 4 anos, também não ganhou nada. Não teve pressão, está aí numa final de Champions, é outra cultura, né? Mas ele fazendo um paralelo. Mas com relação ao Abel, eu acho que assim, a gente tem que entender que Flamengo, Corinthians é diferente de tudo. De tudo que a gente viu com relação à pressão. Assim, se a gente fosse analisar realmente a pontuação do Flamengo na tabela, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, o Flamengo até então era líder da chave da Libertadores. O jogo contra o Pearão é um jogo difícil? É um jogo difícil, mas o Flamengo era líder da Libertadores no seu grupo. O Flamengo vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Né? O Flamengo vem mesclando equipes e, por exemplo, a equipe que jogou contra o São Paulo completamente reserva, o primeiro tempo o Flamengo era para ter ganhado de 2-3-0 no primeiro tempo contra o São Paulo, né? O Diego jogando muito bem. Então assim, o que eu penso eu gostei da situação, muito embora que ele saiu um pouco da adversidade, por incrível que pareça, com 2 empates. Se a gente fosse somar pontos, ele fez 2 pontos, mas ele afastou um pouco aquela pressão, tipo assim, tinha que dar uma resposta no Brasileiro, foi lá contra o São Paulo, que até então era o líder do campeonato, 100%. Lá na casa de São Paulo, com o time reserva, e né? Conseguiu um belo empate. E aí lá no Peñarol é um jogo difícil, é um jogo complicado, mas foi lá, empatou. Eu inclusive acho que o Flamengo jogou melhor do que o Peñarol e conseguiu já dar uma livrada nessa crise. Mas é o que eu falo, o Flamengo, cara, o Flamengo é diferente de tudo. Às vezes, pra mim, a crise do Flamengo ela foi muito mais implantada por uma declaração infeliz do Abel, quando ele cita o Beira-Rio melhor do que o Maracanã. Ele deu uma declaração infeliz e ele interiormente lá, ele deve ter pensado e ele deve ter falado, putz, não precisava, né? Por mais que ele pensa isso, ele não precisava externar. Mas que a crise foi muito mais implantada do que realmente estar em crise, e isso realmente aconteceu. Bom, vamos passar a falar de Libertadores, vamos falar aqui do Grêmio, né? Acho que assim, na minha opinião, dos comentaristas, foi a maior ascensão na Libertadores, claro. Né? Porque terminou os jogos de ida, né? Os 3 primeiros jogos da Libertadores com 1 ponto. E a partir dali, 3 vitórias seguidas, contando com a de ontem, né? Que venceu por 2-0, sem sustos, e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. O Grêmio era normal ali, que essa pressão
que vinha depois desses 3 jogos iniciais ruins, né, 1 ponto, somando 1 ponto em 3 partidas, que o Renato Gaúcho iria mudar completamente a forma dos jogadores dentro de campo, iria dar uma balançada neles, mexer com o psicológico deles, porque a campanha pífia dessas 3 primeiras partidas aí não poderia acontecer nos jogos da volta. E o Grêmio voltou, né, fazendo seus 9 pontos, mostrando o Grêmio que a gente acostumou a ver nos últimos anos. O Renato Gaúcho mostrando ali que realmente garantiu, falou, o Grêmio vai classificar, e realmente conseguiu colocar isso na cabeça dos jogadores, que foi essencial, uma equipe boa, uma equipe com potencial, que vai dar muito trabalho em todas as competições que está disputando. 9 pontos aí essenciais que ocasionaram a classificação do Grêmio. Ontem eu não tinha dúvidas que o Grêmio iria vencer aquele jogo, a garra, a gana, né, a gaúcha ali, das equipes gaúchas, que sempre vimos na Libertadores, que sempre faço um comparativo com, me lembra muito como nossos amigos argentinos e uruguaios jogam a competição da Libertadores. Então ontem o Grêmio fez o resultado, dever de casa, dependia só dele. O empate dava Grêmio também, mas foi lá e venceu contra a Universidade Católica. Então 2-0 ali para sacramentar a classificação, que ao meu ver era previsível diante dessa motivação ao qual o Grêmio vinha depois do início ruim da competição. O Grêmio que terminou aí em segundo lugar com 10 pontos. O líder, Rosário Central, foi derrotado. O líder Libertad foi derrotado pelo Rosário Central por 2-1. Terminou liderando aí. Como é que você viu essa ascensão do Grêmio, Cleiton? Eu vejo historicamente na Libertadores que normalmente o time que vai bater campeão lá, ele nunca faz uma primeira fase espetacular. Então a Libertadores tem, se você for ver os títulos, normalmente Boca e River, você pega os primeiros, a fase de grupos deles são sempre baixas. Você pega o Santos quando foi campeão, me lembro bem, o Santos trocou de técnico, que o Santos em 4 partidas tinha 2 pontos, o Muricy assumiu, ganhou as outras 2 e o Santos bateu campeão. Eu acredito muito na questão da equipe crescer na hora certa, né? A equipe crescer junto com a competição. Então eu acho que é isso que o Renato deve estar buscando no Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem força para isso, né? Essa questão de ser o primeiro do geral, para você ter a vantagem de jogar a segunda em casa, a gente já está vendo por números que isso já não parece ser mais tanta vantagem. Tem treinadores que realmente gostam de fazer o primeiro jogo em casa para ir lá e tentar um golzinho, como o gol fora vale. Fazer o resultado em casa na primeira partida. Faz o resultado em casa e joga a responsabilidade para outra equipe. E à medida que o jogo vai se desenvolvendo, vai criando nervosismo, vai, né, aumentando. Então assim, eu sinceramente no início eu tive dúvidas que o Grêmio ia passar, mas é igual o Pedro falou, esse último jogo, a hora que você chega em condições de, você coloca um time do Grêmio no papel, um time muito bom, um time que já está jogando junto há algum tempo a base, com um excelente trabalho do Renato Gaúcho. Então ontem, antes do jogo, dava pra gente cravar, ó, o Grêmio vai passar. Mas eu teve uma hora que eu achei que o Grêmio estava patinando. Como o Grêmio está empatinado dentro do Olímpico no Campeonato Brasileiro. Perdeu para Santos e perdeu para o Fluminense. Jogou 2 em casa no Brasileiro e perdeu as 2. Embora o jogo contra o Fluminense, para mim, foi um jogo que ficou para a história, um jogo épico, mas perdeu no Olímpico, mesmo ganhando de 3-0. Então, assim, o Grêmio ainda está oscilando demais. Eu acho que o Grêmio do Renato Gaúcho nos 2 anos anteriores oscilava menos, né? E é isso que vai fazer a temporada do Grêmio agora. E eu acho que é esse que é o grande desafio do Renato. Saber que esse time tem potencial e pode jogar, o Renato já sabe, todos nós sabemos. O grande desafio do Renato é fazer com que essa equipe seja mais regular, porque tem oscilado muito. Tá, então, Grêmio na próxima fase. Vamos para o nosso intervalo. Na sequência a gente fala aí, né, do Verdão. O Palmeiras, né, venceu, conquistou o primeiro lugar no geral. Cruzeiro derrotado, perdeu 100%. E o Flamengo classifica com um empate e está nas oitavas da Liberta. Fique por aí que já voltamos. De volta com você, aqui na companhia do Cleiton e do Pedro. Pedro, fala pra gente o que aconteceu com o Cruzeiro ontem no Mineirão. Entrou dependendo de um empate para conseguir a classificação, melhor resultado no geral. Já estava classificado. Sim. Terminou derrotado por 2-1 para Melém. 2 coisas, né, influenciaram o jogo ontem, ao meu ver. O Mano Menezes escalando 3 volantes em casa,
Ariel Cabral, Jadson e Henrique. Desnecessário jogando em casa diante de uma partida que poderia sacramentar uma campanha histórica sem levar gols. A única equipe sem levar gols é fazer 100% de aproveitamento, vencendo as 6 partidas. E outra também teve a influência da arbitragem. A arbitragem, os seus erros foram cruciais no resultado da partida. Um pênalti claríssimo, totalmente discutível em cima do Sassá, que do outro ângulo da câmera lá, se tivesse o VAR, o árbitro não tem dúvida, teria dado. O cara chegou atropelando o nosso atacante, o atacante do Cruzeiro, Sassá. E o outro gol do David, que estava na mesma linha, né? Não dá para crucificar o bandeirinha, claro, foi um lance bem difícil. Dependeria do VAR. Né? Dependeria do VAR. Aí seriam dois lances capitais que acredito que sacramentaria a vitória do Cruzeiro e, consequentemente, a questão só para enfeitar a campanha mesmo e marcar a história, que seria o 100% sem levar nenhum gol. O cara também me acerta um chute no meio campo que eu acho que ele nunca mais vai acertar na vida dele. Contou com o azar do Fábio, né? Bateu nas costas e entrou. Mas, diante disso tudo, como a gente estava falando agora há pouco em off, foi uma derrota que acho que vem para somar, né? Uma derrota para acordar os jogadores, uma derrota na hora certa, que isso daí faz o time pensar, poxa, momento de apagão nosso aqui pode ocasionar isso. Então, dá aquela alerta sempre. Eu acho que foi necessária essa derrota, falando racionalmente, essa derrota aí foi necessária, porque foi na hora certa, a hora que podia, porque a próxima fase é concentração e sabemos. Ontem também o Cruzeiro sem o Lucas Romero e o Dedé, que fazem muita falta no setor defensivo, que foram cruciais para essa campanha do Cruzeiro até o momento de não ter levado nenhum gol e ter feito 100% até antes do jogo ontem. Mas na próxima fase é concentração, mas o Cruzeiro ontem, primeiro tempo, muito abaixo. Rodriguinho, horrível, muito errando passes. O primeiro gol ele perdeu uma bola de costas ali, faltou atenção. Depois o Mano tentou corrigir no intervalo, colocando o David e o Robinho, que ajudou muito aqui. Depois o Thiago Neves entrou, o Cruzeiro já empatou. Mas aí já foi tarde, aí foi num lance lá de erro coletivo no contra-ataque da Emelec que ocasionou o pênalti e infelizmente a derrota foi inevitável. O time já não conseguiu reagir para o empate e perdemos primeiro lugar no geral, que se toparmos com o Palmeiras aí nas quartas ou semi, vamos ter que decidir fora de casa. Mas no todo, como eu disse, a derrota foi na hora certa, foi bom para o time, para poder acordar e de maneira emocional como torcedor, eu tô puto de raiva com essa derrota ontem, mas tudo bem. Vida que segue. E já aproveitando, o Palmeiras já entrou em campo, então sabendo que se vencesse, Cleiton, conseguiria o primeiro lugar no geral, e isso aconteceu, né? O Palmeiras venceu o São Lourenço por 1-0, único gol e única equipe que o havia derrotado nessa primeira fase da Libertadores. Sim, o Palmeiras, eu vejo uma coisa diferente esse ano no Palmeiras. Eu não sei se por conta do problema que eles têm com a Globo, com a grande emissora, que realmente eles não acertaram o contrato, então o Palmeiras está um pouco menos na mídia. Então eu acredito que isso fortalece o Palmeiras. Por incrível que pareça, o Palmeiras está menos falado, né? Automaticamente os jogadores estão mais fechados e estão mais... Então eu acredito muito mais no sucesso do Palmeiras quando está dessa forma do que quando estava nos anos anteriores, com o super patrocinador, tudo na mídia, tudo que acontecia vinha para a mídia e gerava toda aquela situação. Então assim, eu acho que realmente pelo que o inicial do ano, para mim o Cruzeiro estava um passo à frente ainda está um passo à frente do Palmeiras, mas eu acho o Palmeiras muito forte esse ano, mais forte do que nos anos anteriores, até por já ter mais um tempo de trabalho do Filipão, o elenco já está mais um tempo maior junto. Se a gente for ver, jogador do Palmeiras não sai, só vão chegando novos jogadores e novas peças, então já é um trabalho de quase 2 anos que a base é a mesma. Então isso é importante, que nem eu falei do Grêmio. Então eu acredito que o Palmeiras vem forte, né? Essa questão de decidir a segunda em casa, como nós já comentamos anteriormente, a gente nem sabe até que ponto que isso é vantagem, mas eles tratam isso como vantagem. E às vezes na Libertadores é importante você fazer a segunda em casa por conta do tipo de campeonato que é.
Por exemplo, você vai jogar a segunda contra um Peñarol lá, vocês estão vendo que vai sair, vira confusão, vira bagunça, o juiz tem medo. E então, nesse ponto, eu acho que Libertadores é melhor jogar a segunda em casa. Por quê? Como a primeira não está definindo nada, a hora que você vai, você não corre tanto esse risco desse jogo virar essa bagunça toda. Mas eu acredito sim. E eu tenho pensado, é que nem você falou, com a parada da Copa América, tudo pode mudar. Mas se o cenário evoluir da forma que está hoje, eu acredito muito nos times brasileiros. Eu acho que o Grêmio tem muita favoritismo, o Palmeiras tem muito favoritismo para conquistar a Libertadores. Eu acho que o Palmeiras, o Grêmio e o Cruzeiro, para mim, tem reais chances. Correndo um pouquinho mais atrás do Flamengo e o próprio Inter, que eu acho que o Inter vem jogando um futebol que surpreende, né? Por um time que o ano retrasado estava na segunda divisão, fez o Campeonato Brasileiro que fez o ano passado e vem com um trabalho bem bacana e um futebol bem diferente, bem dinâmico. As oitavas, como o Cleiton falou, as oitavas de final da Libertadores só no final de julho, né? Depois da Copa América tem a parada, o sorteio acontece na próxima segunda-feira. Pedro, já emendando aí o Flamengo muito pressionado, né? Pelos históricos aí das eliminações recentes aí na primeira fase, foi ao Paraguai e dominou, assim, teve a maior chances no jogo, que acabaram assim perdendo gols incríveis, né? O Gabigol perdeu gols incríveis, que ele normalmente não perde, mas trouxe um empate que já garantiu o Flamengo na próxima fase. Realmente, ontem o Flamengo merecia vencer, jogou muito para poder fazer os gols, teve chances, criaram as chances. O Gabriel ali naquele gol que errou, não pode perder um gol daquele. Se a desclassificação fosse concretizada, o Gabriel teria total ali influência nessa desclassificação. Não pode perder um gol entre ele e o goleiro naquela altura ali do jogo, no primeiro tempo. Fazer um gol seria perfeito para a equipe. Que o Peñarol se abriria mais para tentar virar, porque só a vitória faria diferença para o Peñarol, já que a LDU venceu a sua partida. E o eliminou, né? E o eliminou, então um gol àquela altura ali seria crucial para o Flamengo dominar, se manter na partida ali, para poder concretizar a classificação e pegar o Peñarol no contra-ataque e finalizar a classificação do Flamengo e garantir. Então, ontem o Abel pressionado, claro. Eu não vejo ontem realmente que foi culpa dele esse empate. Ontem não teve culpa de nada, realmente foi incompetência dos seus atacantes. O Bruno Henrique também no final do jogo, perdendo um gol cara a cara com o goleiro também ali, ó. Se não faz aquele gol e o Peñarol me acha uma bola aérea lá e faz aquele gol. O Bruno Henrique e o Gabigol seriam com certeza culpados pela desclassificação ontem. Ontem sim, o Abel acho que não teve culpa, né? Acho que ontem não tinha que ser criticado pelo empate, pela maneira como o Flamengo conseguiu manter essa classificação diante do empate, um jogo tão difícil. Então ontem ali eu coloco na conta dos dois jogadores ali a incompetência de não terem matado o jogo. Então o Flamengo ontem passou aperto, que era natural, eu sabia que ia ter um jogador expulso, era previsível, eu ainda falei, ó, os uruguaios vão provocar expulsão de jogador do Flamengo para se aproveitar da vantagem numérica, né, para compensar a diferença técnica. Então aconteceu isso, sorte que o Peñarol foi incompetente, não aproveitou as meia hora de jogo ao qual ficou com um a mais e não conseguiu fazer o gol, porque senão, se faz um gol ali com um a mais, dificilmente o Flamengo conseguiria empatar e recuperar a sua classificação, porque você sabe, né, catimba, cera, a pressão ali, como o Cleito disse uma hora, a arbitragem fica com receio, já fica um pouco caseiro, porque sabe, né, historicamente como que funciona o jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. Então, ontem o Flamengo deu sorte e azar ao mesmo tempo ali dos seus atacantes terem sido muito incompetentes, terem errado aqueles gols, e sorte do Peñarol ter sido incompetente também de não aproveitar a vantagem numérica e fazer o seu golzinho que dava a classificação e eliminaria o Flamengo. Tá aí então, faltam 4 equipes para garantir vaga, jogos de hoje, né? Boca e Atlético Paranaense já classificados, definem o primeiro lugar no grupo, e também as equipes que estão no grupo C, todos com chance no grupo C: Olímpia, Godoy Cruz, Universidade de Concepción e Sporting Cristal. Temos então no pote A as equipes que terminaram em primeiro lugar: Inter, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Libertad do Paraguai e Cerro. No pote B, River, Emelec, São Lourenço, LDU, Grêmio e Nacional do Uruguai. Sorteio na segunda-feira, o bicho vai pegar, que aí é oitavas, mas tem a parada para a Copa América só no final de julho aí, estas partidas. Pode ter Boca aí, né? No pote 2 aí,
E tem o Grêmio, né? E tem o Grêmio e o River também. Aí, ó, 3 então times. já podemos ter, assim, jogões nas oitavas. Confrontos importantes já na próxima etapa. Eu torcer pro Boca hoje, né? Torcer pro Boca ficar no pote 1 e dar Boca e River. Da Boca e River. Já valeu, tira, né? e já ficar um pelo seria caminho. Top. Seria já bom ficar demais, um pelo caminho. Cleiton, obrigado, viu, por sua participação. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação a gente estar aqui com vocês, né? O pessoal de casa, que nem eu falo, é um programa que muito assistido, a gente percebe quando a gente vem, o tanto que a turma comenta na rua, né? A satisfação de assistir vocês aí. E um grande abraço sempre que puder. Tamo aí. Obrigado, Pedrão. Você que esteve aqui ontem, né? Aqui hoje de novo. Eu que agradeço aí mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Agradecer também ao Cleitinho aí pela presença hoje. Uma satisfação como sempre, tá? Um abraço a todos aí. Até a próxima. E Aramis não esteve conosco, está com uma forte gripe, está se recuperando. Falei com ele ontem. Tá com a voz fã, ele gosta de chegar a 100%. Em breve estará aqui com a gente. Forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro com mais uma Estação Esporte. Até lá.